Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos lá, então? Pessoal, então agora nós vamos começar um outro gênero textual, ainda dentro do tipo de texto narrativo, mas agora nós vamos ver o gênero conto. Então, vamos lá. Essa é a videoaula número 2, ok? Hoje, no dia 1/4 de 2020. Então, o que é conto? O conto, então, ele vai ser uma narrativa breve, tá? Escrita, claro, em prosa, mas ele vai ser um texto mais curto do que um romance e mais curto também que a novela, tá? O que que acontece? Por ser um gênero narrativo, por pertencer ao tipo de texto narrativo, então o conto ele também vai ter o enredo, ou seja, a história, vai ter os personagens, o tempo e o espaço onde está acontecendo. Ou seja, os personagens, aqueles que estão envolvidos nessa história, o tempo, qual é o espaço de tempo que essa história está acontecendo e qual que é o espaço, ou seja, qual é o cenário, qual é a localização onde esse conto, onde essa história está acontecendo. Então, o conto ele é um dos gêneros narrativos mais comuns na literatura brasileira, tá? E nós vamos ter aí grandes autores, por exemplo, Álvares de Azevedo, Machado de Assis, Mário de Andrade, que são, no Brasil, reconhecidos como excelentes contistas pelas histórias que escreveram. Qual é a estrutura, então, do conto? O conto ele vai ser fechado e vai ser objetivo, ou seja, o conto não é uma história narrativa muito longa, com muitos desfechos, com muitos clímaxes, com muitos personagens. Vai ser um texto mais curto, um texto mais breve, onde vai trazer uma história. A estrutura, então, do conto ela vai ser dividida em três partes. Então, eu tenho a introdução, onde eu vou apresentar a ação que vai ser desenvolvida, ou seja, qual é a ação, qual que é a história, o que que vai acontecer nessa história? Seria a situação inicial do conto. É nessa introdução onde eu vou introduzir aonde está acontecendo, qual é o espaço de tempo que está acontecendo, quais são os personagens que estão envolvidos. E aí a gente tem agora também o desenvolvimento. O desenvolvimento, em sua grande parte, ele vai ser desenvolvido por diálogos. Então nós vamos ter os diálogos das personagens, onde vai estar se desenrolando a história do conto. E nós temos aí a parte principal do conto, que é o clímax. O clímax, ele traz junto com ele o desfecho da narrativa, do conto, ok? O clímax vai ser aquela parte surpreendente, aquela parte mais legal, aquela parte mais interessante da história. Sabe quando a gente lê alguns livros que a gente fica doido para poder saber o que vai acontecer logo em seguida? Então, esse acontecimento surpreendente, que algo é revelado, algum segredo é revelado, a gente chama de clímax. Quais são os elementos do conto, então? Então, nós temos o espaço, ou seja, o local onde está se desenvolvendo essa história narrativa, seja uma casa, uma rua, um parque, uma praça. O tempo e o espaço é sempre determinado pelo autor do texto. Por ser, então, uma narrativa curta, então esse espaço também ele precisa ser reduzido. O tempo, então, vai ser a designação do espaço de tempo, ou seja, cronológico, que vai acontecer esses acontecimentos, ok? Se for um tempo cronológico, então eu vou estar dizendo o tempo que essa ação está acontecendo, um período de tempo. Se for um tempo psicológico, é um tempo apenas que acontece no interior da história. Não é necessário mostrar e escrever em que momento essa ação está acontecendo. E nós temos os personagens. Quem são os personagens? Então, são aquelas pessoas, os indivíduos, que participam da narrativa. Então, eles podem ser classificados em personagens principais, ou seja, os protagonistas, ou personagens secundários, que são aqueles coadjuvantes, aqueles que participam da história, mas eles não são os mais importantes. E nós temos aqui um ponto muito importante que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de narração. O que acontece? Nós temos o foco narrativo. Então, o foco narrativo se trata do narrador, aquele que está contando a história. Eu tenho três tipos de narradores. Eu tenho o narrador observador, ou seja, o narrador observador é aquele narrador que ele vai fazer o quê? Ele vai contar a ação, ok? Ele conhece a ação, ele conta a ação, mas ele não participa. Em nenhum momento ele está participando da história, ele apenas está contando. Nós temos o narrador
personagem. O narrador personagem já é aquele narrador que conta a história e também que participa. Ele é um elemento da história, ele é um personagem. E, por último, nós temos o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que ele conhece toda a história, já desde o início até o final, todos os personagens, e ele também conhece até o pensamento das personagens. Então, o narrador onisciente é aquele que ele está sabendo de tudo o que está acontecendo e contando essa história em cada detalhe. O conto que nós vamos mais nos aprofundar é o conto maravilhoso. O conto maravilhoso, vai ter uma origem lá no Oriente e, diferentemente dos contos de fadas, os contos maravilhosos vão trazer uma temática social mais importante, ou seja, um herói ou um anti-herói, ok? Esse herói pode ser uma pessoa que vem de uma origem humilde, que passou por grandes provações na vida, mas que ao final da história ele vai triunfar e vai vencer todas essas provações e vai conquistar riqueza e poder. Por exemplo, nós temos aí algumas histórias, como por exemplo, Ali Babá e os 40 Ladrões, Aladim e o Gênio da Lâmpada, Simba e o Marujo. E geralmente esses contos maravilhosos, eles vão começar então com Era uma vez, há muito tempo atrás. O que acontece? Nesse conto maravilhoso, o irreal vai ser aceito. O que é irreal? Aquilo que não é real, aquilo que não é verdade, ok? Então, o irreal, tudo que é fictício, vai aparecer nos contos maravilhosos, como, por exemplo, duendes, os animais, os objetos que falam e vilões. Pessoal, muito importante então, olha só. Agora, a partir de hoje, eu quero que vocês comecem a leitura do livro literário O Menino de Muitas Caras, ok? De César Obai e de Jonas Ribeiro. Vocês vão começar a leitura do livro. Por quê? Porque vocês vão realizar uma atividade sobre este livro também. No próximo vídeo eu vou dar as orientações da atividade que vocês deverão fazer sobre este livro, ok? O livro O Menino de Muitas Caras estava na lista de materiais de vocês, ok? E quem ainda não tiver esse livro pode fazer a compra por alguma das livrarias, ok? Na internet, porque as livrarias estão entregando os livros de maneira normal nesse período aí que nós estamos vivendo de coronavírus. Então, as entregas estão acontecendo. Então, façam a compra, quem não tiver, e conto com a leitura de vocês. Pessoal, não esqueçam de realizar a atividade que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link para vocês acessarem e realizar a atividade no caderno de redação. Até mais!